Oi, pessoal. Como nós vínhamos conversando em sala de aula, a gente estava falando sobre a célula e as suas partes. Então, nesse vídeo aqui, a gente vai falar apenas sobre aquela característica muito particular das células eucarióticas, que é a presença de organelas citoplasmáticas. Então, só para retomar, a célula eucariótica, como toda célula, ela tem uma membrana plasmática. E agora, o que ela tem de diferente? Surge uma membrana interna. E nessa membrana interna é que vai constar o nosso material genético, que agora vai estar no formato linear. E aumentou a quantidade porque agora ele está protegido. Mas, além disso, as células eucarióticas, ela possui uma série de organelas citoplasmáticas, né? Que, como eu disse para vocês, são como se fossem maquininhas que ajudam a minha célula aí a funcionar, tá? Nesse videozinho, o que a gente vai ver é que a função de algumas dessas organelas citoplasmáticas, tá? A gente não vai falar de todas, isso vocês vão aprender mais lá no ensino médio, mas a gente vai falar de algumas células mais importantes. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que as células eucarióticas, elas se dividem, por sua vez, em dois grupos. Células animais e células vegetais, tá? Então, vamos falar um pouquinho dessas organelas citoplasmáticas. Vamos lá. A primeira organela que eu quero falar é o núcleo. O núcleo, como a gente já sabe, ele é essa estrutura aqui, né, que protege o meu material genético. Essa membraninha aqui que a gente vê, a gente chama de carioteca, ou também pode ser chamada de membrana nuclear. Aí vocês escolhem qual que é o nome mais fácil de memorizar para vocês. Isso só existe nas células eucarióticas, tá? Uma outra organela que existe nas células eucarióticas e que também, se vocês lembrarem, existem nas células procarióticas, são os ribossomos. Qual é a função dos ribossomos? Né? Os ribossomos são pontinhos assim espalhados aqui no citoplasma da minha célula. A função dos ribossomos, ele é a maquininha, né, ou a organela citoplasmática que tem a função de fabricar todas as proteínas que a minha célula necessita. Então, só para a gente lembrar, essa palavra organelas aqui, ela lembra a gente o quê? A palavra órgãos. Ela é como se fossem pequenos órgãos da minha célula. Então, assim como os nossos organismos, né, possuem os órgãos internos, nós organismos pluricelulares, temos órgãos internos que ajudam a gente a fazer nossas funções, as células também têm como se fossem mini órgãos que vão ajudá-las a fazer funções. Então, o núcleo ajuda em qual função? Proteger o material genético, né? E os ribossomos vão fazer o quê? A síntese das proteínas. Todas as proteínas que a minha célula precisar, quem vai fazer são os ribossomos, tá? Agora eu queria falar para vocês dessa organela, as mitocôndrias. As mitocôndrias é uma organela que vocês estavam esperando eu falar já faz um tempo. Porque já desde o comecinho do curso, e já no ano passado, eu falava para vocês que o ato de inspirar e expirar não é respiração. Na realidade, isso é só ventilação. É uma forma que o nosso organismo encontra para poder levar o oxigênio para dentro do nosso corpo. E se vocês lembrarem também, eu disse para vocês que na realidade, a gente não come para o nosso organismo, a gente não respira para o nosso organismo, a gente respira para as nossas células. Então, como é que a célula efetivamente respira? Através dessa organela aqui, as mitocôndrias, tá? O que vai acontecer? Lá na nossa célula eucariótica, quando você respira, o oxigênio ele vai entrar pelo seu nariz, passa pelo seu pulmão, chega e vai para o seu sangue, e aí o sangue transporta, através de células especiais, que são os glóbulos vermelhos, o oxigênio para todas as células do seu corpo. Aí, o oxigênio, ele entra pela membrana plasmática da sua célula, tá? Então, o oxigênio aqui, que está vindo lá do sangue, ele vai passar pela membrana plasmática e dentro da sua célula eucariótica, ele vai encontrar as mitocôndrias. E aí ele vai entrar na mitocôndria
ele entra dentro da minha mitocôndria, e dentro da mitocôndria, nesse espaço aqui interno da mitocôndria, é que vai ocorrer efetivamente a respiração celular. E o que acontece na respiração celular? A produção de energia. O seu corpo pega o açúcar que você comeu, mais o oxigênio que você respirou, e ele produz aí a energia para você fazer todas as suas reações do metabolismo, mais o gás carbônico que a gente expira e mais água. Se você olhar e você soprar num óculos, num vidro, qualquer coisa, você vai ver a formaçãozinha lá de vaporzinho de água. Da onde veio esse vapor de água? Da respiração celular que você fez. E aí a água também faz o caminho inverso, né? Ela foi produzida aqui na mitocôndria, ela sai da mitocôndria, isso para a água e para o CO2. Sai da mitocôndria, vai para o citoplasma passa pela membrana plasmática, sai da sua célula, cai na sua corrente sanguínea e faz todo o caminho de volta até o pulmão, tá? Uma coisa assim interessante sobre as mitocôndrias também é que elas possuem uma dupla membrana, né? Se você olhar aqui, olha, ela tem essa membrana marrom, aqui que a gente vê, e essa outra membrana interna marrom clarinha. Da onde vieram essas membranas? Bom, isso é uma historinha que eu vou contar para vocês, não precisam pirar, porque a gente não vou cobrar isso em prova de vocês, mas é uma coisa interessante. Lá no passado, no início da formação da vida no nosso planeta, existia uma célula eucariótica que não tinha mitocôndria. E aí você vai perguntar, professora, como é que ela respirava? Então, ela não respirava, ela não utilizava, ela fazia um tipo de respiração que não utilizava oxigênio. Ela conseguia produzir energia? Conseguia. Só que essa respiração sem utilizar oxigênio, enquanto que para cada molécula de açúcar, né, utilizada na produção de energia sem oxigênio, eu produzo 4 unidades de energia. Quando eu uso oxigênio, eu produzo 36 unidades de energia. Então, é muito mais vantagem usar oxigênio, né? Bom, mas e aí? Existia, então, essa célula aqui eucariótica, que não tinha mitocôndria, e aí, um belo dia, ela avistou uma bactéria muito especial, que essa bactéria, sim, conseguia fazer a respiração utilizando oxigênio. E aí, de repente, essa nossa célula eucariótica, ela engoliu essa bactéria. Então, aqui tinha a bactéria, e quando ela engole, ela forma um outro envoltório aqui, que é onde ela vai efetivamente comer essa bactéria. Então, ela comeu, mas ela não digeriu. A gente não sabe por que isso aconteceu, mas isso aconteceu. E aí agora, o que acontecia? Essa bactéria agora que foi engolida, mas não foi digerida, ela começou a pegar o açúcar que essa célula aqui pegava do ambiente e começou a usar para produzir oxigênio. Então, para essa bactéria aqui, era vantagem. E para a outra, para a célula eucariótica, essa bactéria aqui fornecia a energia. Essa relação entre essas duas células deu tão certo, tão certo, tão certo, que até hoje a gente encontra essas bactérias, agora não são mais bactérias, são organelas citoplasmáticas, chamadas mitocôndrias, e hoje uma coisa não vive sem a outra. A célula eucariótica não consegue viver sem as mitocôndrias. Não é mais possível. E se você tentar tirar uma mitocôndria da célula eucariótica, também a mitocôndria vai morrer. O que mostra para nós cientistas, né, que isso é verdade? Uma característica interessante das mitocôndrias que elas possuem material genético próprio. Então, a gente imagina, essa é uma das evidências, né, que elas tenham sido organismos separados das células eucarióticas lá no passado, tá? Bom, eu disse para vocês que as células eucarióticas eram divididas em células animal e células vegetal.
Então, agora a gente vai dar uma olhada nas células vegetal. Se a gente olhar bem aqui, uma célula vegetal, o que que a gente vai encontrar nela? Aqui que a gente encontra em qualquer célula eucariótica. Bom, a gente está vendo aqui, essa estrutura é o núcleo. Isso porque ela é uma célula eucariótica. Se a gente olha aqui na parte interna dela, ó, a gente vê uma série de organelas citoplasmáticas, né? Então, isso aqui também é uma característica de célula eucariótica. Quando a gente olha aqui, ó, essa coisinha azul, o que a gente vê? A gente está vendo que ela tem uma membrana plasmática ou membrana celular, como todas as células têm. Agora, o que que ela tem de diferente, né, que as células animais eucarióticas não possuem? Ah, outra coisa aqui, dá uma olhadinha. Isso aqui é extremamente importante. Essa organela aqui, ó, é a mitocôndria que a gente acabou de ver. Ou seja, se a célula vegetal tem mitocôndrias, toda célula vegetal é capaz de fazer respiração, tá? Agora, deixa eu dar uma limpada aqui, tirar esse monte de rabisco, e a gente já vai falar do que tem aqui, que na célula animal não tem. Então, vamos lá. Olha só, quando a gente olha uma célula vegetal, a gente vê que ela tem, depois da membrana plasmática, ela tem esse outro envoltório verde aqui, em volta de toda a célula. Isso aqui é o que a gente chama de parede celular, tá? O que que essa parede celular tem de especial? Bom, a parede celular das células vegetais, elas são uma estrutura que tem a função de manter a forma da célula. Se você parar para pensar, um pezinho de feijão que está crescendo, ele não tem esqueleto. Como é que ele consegue ficar em pé? Bom, é essa parede celular que dá rigidez para a minha célula e mantém a forma dela. Além disso, quando vocês fizeram lá a prática no laboratório, que vocês viram, né, várias caixinhas, uma do lado da outra, na realidade, aquele tecido vegetal ali, como já estava morto, toda essa parte interna da célula tinha sumido. O que que vocês estavam enxergando lá? Vocês estavam enxergando apenas a parede celular. E do que essa parede celular ela é feita? Ela é feita por celulose. Celulose é um açúcar que nosso corpo não tem a capacidade de digerir. Então, todo mundo já deve ter comido milho, né? O que acontece depois que você come milho? Passa uns dias lá, ele vem falar um oizinho para você. Por quê? Porque a celulose, que é esse açúcar aqui, que é feito a minha parede celular, desculpa, o seu corpo não consegue digerir, tá? Ah, então, toda célula vegetal tem essa parede celular que vai dar forma para ela, que mantém o formato sempre rígido. Uma segunda organela importante que você vai encontrar só nas células vegetais é essa organela aqui, né, o vacúolo. O vacúolo, ele controla a entrada de saída e a entrada e a saída de água. Aí você pode falar assim, professora, mas não era a membrana citoplasmática que fazia isso? Sim, a membrana citoplasmática faz isso, né? Essa aqui é azulzinha. Porém, nas células vegetais, eles têm um segundo controle. E além disso, ela armazena substâncias para a minha célula. Então, por exemplo, especialmente esses vegetais que são coloridos, né? Como beterraba, cenoura, essa coloração, um dos lugares que podem estar esses pigmentos que dão cor é no vacúolo. E por fim, gente, é essa organela aqui, os cloroplastos, tá? Os cloroplastos são um motivo pelo qual as plantas conseguem realizar fotossíntese. Por quê? Porque são essas organelas aqui que fazem, que são os responsáveis, são as maquininhas de realizar a fotossíntese, tá? Se você olhar aqui, os cloroplastos, assim como as mitocôndrias, eles também têm dupla membrana. Por quê? Porque a gente acredita que
eles foram formados da mesma maneira que as mitocôndrias. Eles eram, na realidade, cianobactérias, lá que viviam no passado, e que também foram englobados, engolidos por uma célula eucariótica que não digeriu. E aí, qual que era a vantagem aqui? Os cloroplastos pegavam a luz do sol, mais o gás carbônico, mais a água, e transformavam isso em açúcar para minha célula, tá? E aí, essa célula tinha uma super vantagem. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido todas essas questões de organelas. Depois, obviamente, vocês podem tirar dúvidas comigo em sala de aula, ok? Beijinhos e até mais.